até Cristo nos reformar. Então vamos falar com o nosso Pai. Senhor meu Deus, graças te dou, Pai, por todos que conseguiram chegar à sua casa, Pai, e enfrentaram, Pai, essa chuva forte, Pai, para vir engrandecer e adorar o seu santo nome, Pai. Abençoe a cada um, Pai, conforme a necessidade, Pai. Entre cada vez mais nos corações, Pai, santificando, Pai, purificando-nos, Pai, a cada dia mais, Pai. Transforma-nos, Pai, a cada dia mais, Pai. Faça-nos cada vez mais parecido contigo, Pai, para que tu possas resplandecer mais e mais através de nós, Pai. E assim possamos então levar a sua palavra dessa maneira pura, Pai, a mesma maneira que nós aprendemos, a mesma maneira, Pai, que nós entendemos o quanto és bom, Pai, quanto és bom, quanto és maravilhoso, quanto és incrível, Pai, aquele que tem a misericórdia em nossas vidas, Pai, aquele que nos perdoa, Pai, mesmo por tantas falhas que nós temos, Pai. Continue perdoando-nos, Pai, continue nos restaurando a cada dia mais, Senhor, até que possamos estar com coração e mente ligados em Ti, Pai, firmados e cada vez mais fortalecidos em Ti, na Sua palavra, Pai. Continue abençoando o ministério também, Pai, fortificando a todos os membros, Pai, ungindo a cada vez mais, Pai, entrando cada vez mais com o Seu Santo Espírito, Pai. Entre, Senhor, não só apenas nesse culto, mas seja levada a sua unção e o Seu Espírito durante a semana inteira, Pai, porque não somos crente apenas de fim de semana, Pai, somos crente durante toda a nossa trajetória por essa vida, Pai. Faça de nós, Senhor, cada vez melhores em Ti, Senhor, abençoando a cada um, Senhor, que for também trazer a palavra, aos que forem tocar, cantar, a todos aqueles que estão ajudando hoje também na sua obra. Abençoe também o culto da noite também, Pai. Já vai movimentando corações, Senhor, para ir ao culto, Pai, para que possam receber mais de Ti, mais da Sua presença, mais da Sua graça, Pai. Continue abençoando a pastorinha também a cada dia mais, Pai. 100 vezes mais de tudo aquilo que ela já nos abençoou, já nos intercedeu por nós, Pai, em áreas, Pai, que nós nem podemos imaginar, mas Tu sabes que é precisar de tantas bênçãos, Pai, da Sua ajuda, da Sua força, da sua unção, da Sua capacidade, Pai. Unja cada vez mais, dê cada vez mais saúde, Pai. Multiplique cada vez mais tudo aquilo que precisar, Pai. Faça, Senhor, de nós cada vez mais, então, pessoas que vão orar mais por ela, interceder também, Pai. Graças te dou também, Senhor, por cada um mais uma vez, Pai. Esteja presente em mais uma reunião, Pai, porque tudo será para você, Pai. Que nossa adoração hoje possa ser entregue a Ti, Senhor, com coração puro em Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
gostoso demais, gente. Obrigado. Deu para ver que está todo mundo melhor com Deus. Que bom isso. Parabéns. Deus te use, Diguinho. A paz, igreja. Nesse curso que já começou tão abençoado, vamos agora aqui ler a palavra de Deus. Eu vou passar rapidamente aqui na história de Josué e Calebe, que fica em Números capítulo 14, versículo 7. Mas antes de lermos, só para dar uma resumida, né? Moisés enviou seus homens para que fossem até a Canaã, que é a terra prometida, para eles verem como é que é essa terra que Deus prometeu para o povo e trazer as notícias. E dentro desses homens que Moisés enviou, estava Calebe e Josué. Mas, voltando, todos esses homens, apesar de todos eles terem visto a mesma coisa, a maioria deles, eles passaram para o resto do povo de que, apesar de que a terra prometida fosse um lugar que manasse leite e mel, lá haviam muitos gigantes e seria com muita dificuldade que eles iriam conquistar essa terra prometida. Porém, Josué e Calebe, eles, mesmo tendo visto a mesma coisa, a interpretação deles foi diferente, porque eles viram e falaram o contrário. Porque eles falaram que lá é a terra que mana leite e mel, que é exatamente o que Deus prometeu, e que Ele estava cumprindo, que Ele estava entregando exatamente o que tinha prometido, e que qualquer gigante que estivesse lá e qualquer inimigo não significaria nada, porque Deus prometeu isso para eles. Então, irmãos, lendo aqui a partir do versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Aqui, irmãos, mostra que é o Calebe falando para o povo de Deus, o povo que já estava desesperado, querendo voltar para o Egito, só porque as pessoas que vieram trazer a notícia vieram com um olhar carnal, dizendo que por mais que Deus tinha prometido para eles que aqueles gigantes que estavam lá o impediriam. Mas Calebe e Josué, eles foram lá para a terra prometida com os olhos espirituais. Eles foram lá crendo na promessa de Deus. Eles foram lá crendo porque a bênção de Deus era muito maior do que a capacidade deles de conquistar, irmãos. Porque Josué e Calebe, eles sabiam que não era a força deles que veio à terra prometida, mas sim através da promessa de Deus. E esse foi o erro dos outros homens que foram lá. Para eles acreditavam que aquela terra seria conquistada por eles, mas não, aquela terra foi dada por Deus, irmãos. E a mesma coisa com a nossa salvação. Jesus nos deu a salvação, não é nós que conquistamos, mas sim a Jesus Cristo, irmãos. E se nós formos enxergar com os olhos da carne que esses homens viram, eles vão acabar acreditando que é com suas próprias forças que você foi salvo, mas não, foi Jesus que te salvou, irmãos. Porque conforme foi dito na palavra de ontem também, é através do sacrifício de Jesus que nós conquistamos a salvação. É através do sacrifício de Jesus que nós conquistamos a vida eterna, irmãos. Porque nós somos fracos, e se nós acreditarmos em nossas próprias forças, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum, irmãos. Um outro exemplo é que Davi, apesar de ser um homem falho, ele era um homem temente de Deus, ele era um homem obediente a Deus. Porém, em determinado momento, ele quis contar os números dos soldados dele. Ele quis fazer isso porque ele acreditava em sua própria força. E naquele momento que ele fez isso, irmãos, foi um momento de grande derrota na vida dele, porque ele não estava levando em consideração o poder de Deus na vida dele, o poder de Deus no reinado dele, irmãos. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas.
Nós não damos valor para a ordem que Deus nos dá. Nós não damos valor para a promessa que Deus nos dá, irmão. E nós queremos conquistar com nossas próprias forças. Nós queremos o nosso próprio tempo. Nós queremos a nossa própria vontade. Mas a vontade de Deus está acima de tudo isso, irmãos. O tempo de Deus está acima do nosso tempo. Porque a sabedoria dele é infinitamente maior que a nossa. Ele é capaz de enxergar tudo que há de acontecer em nossas vidas. Ele é capaz até mesmo de contar todos os fios de cabelo que está na nossa cabeça, irmãos. E mesmo assim nós, com toda a nossa arrogância, achamos que sabemos mais que Deus. Achamos que a promessa de Deus, que o que nós queremos para a nossa vida é maior do que isso. Mas não, irmãos. Nós devemos cada vez mais matar o nosso eu. Cada vez mais fazer que nem Paulo dizia, que morra eu e viva Cristo. Para que a vontade de Deus habite dentro do seu coração. Para que a promessa de Deus ilumine o seu caminho, irmãos. Porque a partir do momento que você quer controlar a sua vida sem Deus, a sua vida vai para a ladeira abaixo, irmãos. A sua vida fica igual a qualquer outra pessoa aqui no mundo. Então, quando vir a promessa de Deus, faça que nem Jacó, agarre com as duas mãos e não deixe soltar, irmãos. Por mais que você venha se machucar, se Deus veio te dar uma promessa, agarre, irmãos, porque se Ele te escolheu para receber essa bênção, é porque Ele tem muito para te dar, irmãos. E não importa os gigantes que estão no seu caminho, seja como Josué e Caleb, enxergue esses gigantes muito pequenos, porque assim como nossa pastora Cláudia sempre falava, se Deus é por nós, quem será contra nós? E certamente que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Então nunca se esqueça, irmão, dessas palavras, porque o nosso caminho é muito tortuoso. Nós vivemos numa nação iníqua, nós vivemos numa nação onde o certo é se prostituir, onde o certo é se curvar perante ao Baal, se curvar perante ao dinheiro, se curvar perante a iniquidade. Mas nós, irmãos, devemos seguir firmes nesse caminho, porque Deus nos prometeu a vida eterna, porque Jesus nos entregou a vida eterna a partir do momento que Ele morreu por nós na cruz, irmãos. E quando nós o aceitamos como único Senhor e Salvador, essa terra prometida já também faz parte de nós, irmãos. E essa terra mana muito mais que leite e mel. Nessa terra, irmãos, não haverá mais dor, não haverá mais morte nem clamor. E por mais, irmãos, que todos nós aqui já estamos cansados de saber, sempre se lembre-se disso, irmãos. A vontade de Deus é muito maior do que tudo isso. O poder de Deus é muito maior do que as nossas forças. Não deixe, irmãos, em nenhum momento que o seu orgulho venha sobrepor a vontade de Deus, que a sua ansiedade venha querer controlar o plano de Deus em sua vida, irmãos. Porque por muitas vezes, quando vem as ofertas do mundo, você se engana achando que é de Deus e quer abraçar. Mas, irmão, sempre que puder, consulte a sua líder, que é a pastora Kel, consulte o Senhor, dobra os seus joelhos e ora a Deus, para que Ele te mostre qual é o verdadeiro plano que Ele tem para a sua vida, irmãos. Porque por muitas vezes o mundo irá te oferecer algo que parece bom, mas se você entregar nas mãos de Deus, se você mostrar ao Senhor essas ofertas que vêm para você, Deus vai te mostrar o que é o certo e o que é o errado. Deus vai te mostrar o caminho que Ele quer que você siga, irmãos. Porque assim como Davi, que era temente a Deus, mas mesmo assim pecava, quando ele acreditou em suas próprias forças e quis fazer a contagem do exército dele, para que ele se sentisse maior que os outros 6, naquele momento foi a derrota dele, porque naquele momento ele estava ignorando todo tipo de perdão que Deus deu para ele, ele estava ignorando todo o trabalho que Deus fez com ele, ele estava ignorando todo o processo que ele teve desde criança, porque naquele momento entrou o orgulho, a ilusão de que foi com as próprias forças que ele chegou lá. E isso, irmãos, isso é completamente errado na vida de qualquer um aqui de nós, irmãos. Se você olhar hoje para a sua vida e você achar que você conquistou e conseguiu chegar aqui com as suas próprias forças, você vai estar errado, irmãos. Porque da mesma forma, quando o povo de Deus guerreava, quando Moisés erguia os braços, o povo de Deus continuava vencendo. Mas quando ele descia os braços,
o povo de Deus perdia a guerra, porque Moisés era o sacerdote de Deus. Moisés ele era aquele que foi enviado por Deus para que mostrasse o caminho para o povo de Deus, irmãos. E se você não consegue crer naquela que foi enviada para mostrar o poder de Deus em sua vida, naquela que foi enviada para mostrar a palavra de Deus, irmãos, então você vai estar acreditando apenas no seu ego e apenas no seu orgulho. Então deixa isso por terra, irmãos. Venha cada vez mais caminhar para Deus, venha cada vez mais como uma ovelha. Uma ovelha jamais vai responder de volta o pastor quando ele chama ele para perto. A ovelha, ela vai obediente, irmãos. É assim que nós devemos ser. Não devemos ser como um bode ou um jumento que faz o que quer, mesmo que o pastor venha querer chamar ele, irmão. Nós temos que ser simples como uma pomba e também prudentes como uma serpente, mas sempre como uma ovelha, porque afinal de contas é dessa forma que Deus sempre nos mostrou nas passagens, porque nós devemos ser dóceis e obedientes àquele que Deus colocou para nos instruir, para nos mostrar a palavra, irmãos. Porque a palavra de Deus muitas vezes mostra que quando o povo quando estava no deserto se rebelava contra Moisés, a punição vinha, mas não por Moisés, mas por Deus, porque naquele momento o povo de Deus estava ignorando o poder de Deus que habitava em Moisés. Naquele momento, esse povo, o povo do Coré, que se voltava contra o poder de Deus que estava em Moisés, eles não estavam blasfemando contra Moisés, mas sim contra Deus, porque Deus, Ele não faz nada em vão, irmãos. Se Deus mexe em alguma coisa, é porque é a vontade dEle, e você querer entender ou não, isso não faz diferença, irmãos. Apenas aceite o que Deus te prometeu, apenas aceite o que Deus tem para te dar em sua vida, e continue cada vez mais batalhando para estar debaixo da presença de Deus, irmãos. Continue cada vez mais batalhando para que cada vez mais pessoas vão entrar aqui nessa igreja, irmãos, porque nós estamos passando por um grande deserto no nosso país, irmãos, mas no final do deserto pode ter certeza que está a nossa terra prometida. Então vamos seguir cada vez mais firmes, irmãos. Não vamos nos decepcionar, não vamos deixar que o nosso próprio eu venha nos iludir o nosso caminho, mas sempre vamos lembrar do poder de Deus, o poder de Deus que nos tirou do pecado, o poder de Deus que nos tirou da vida imunda que onde nós estivemos, o poder de Deus, irmãos, que te mostrou o quão errado você era e quão maravilhoso é a vida embaixo de Deus, irmãos. Então vamos seguir cada vez mais fortes. E só para complementar, irmãos, depois que Caleb falou que eles conseguiriam conquistar porque Deus é por eles, Deus puniu aqueles que não acreditaram e viram com os olhos da carne, dizendo que eles não iriam pisar na terra prometida, mas que Caleb e Josué sim iriam. E algo até interessante, que assim quando Caleb chegou à terra prometida, foi dada a ele uma missão de conquistar uma montanha, e mesmo Caleb sendo velho, o vigor dele era o mesmo de quando ele tinha pisado da primeira vez na terra prometida. Isso, irmão, só para ver como a promessa de Deus é muito maior do que a ciência, é muito maior do que a nossa lógica. Caleb e Josué conseguiam enxergar a promessa de Deus e creu que não importasse o que acontecesse, Deus iria entregar, porque Deus é fiel para com eles. E mesmo passando 40 anos, o vigor deles continuava tão forte que eles conseguiam conquistar cada vez mais, porque o poder de Deus estava ao lado deles, irmãos. Então permaneça cada vez mais fiel ao Senhor, irmãos, que não importa quanto tempo passe, não importa a tempestade que venha, não importa o deserto que está no seu caminho, se você permanecer fiel ao Senhor, se você permanecer ligado cada vez mais com Deus, derrubando o seu orgulho, derrubando o seu velho eu, você será assim como Josué e Caleb, e conseguirá chegar também à terra prometida, não pelas suas próprias forças, mas pelas forças do nosso Senhor, pelas forças de Jesus Cristo, que morreu por você na cruz do Calvário. Então permaneça cada vez mais forte e fiel, irmãos, e nunca se esqueça de orar a favor do ministério Cláudio Kel, e orar a favor da nossa pastora Kel cada vez mais, irmãos. Vamos cada vez mais batalhar e nos fortificar cada vez mais, irmãos, porque é chegada a hora da guerra, e aqueles, irmãos, que não se lançarem às águas, eles não irão participar da guerra. E mais nós, irmãos,
que se lançarmos, nós sim poderemos presenciar o poder de Deus. Nós conseguiremos presenciar que mesmo sendo pequenos, nós conseguimos vencer esse mundo, porque a nossa terra não está aqui, mas está na eternidade, irmãos. Então permaneçam cada vez fiéis e fortes dentro da palavra de Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus, parabéns, querido. Ai, para mim eu ficava escutando o Rodrigo falar muito mais, gente, porque ele é Bíblia pura, né? Bíblia pura. Eu estava ali, pessoal, recebendo o recado dos outros que não conseguiram chegar. Alguns estão na Avenida Teotônio Vilela, que teve alagamento lá, enchente. Vários, viu, pessoal? E que dozinha, né? E agora eu estou preocupada também, que eu tenho que ir para a Germânia, né? E tenho que chegar na Germânia fazer o culto. Eu creio que vamos conseguir sim, em nome de Jesus. E nós vamos esperar. Ah, gente, eu também estou recebendo declarações de amor aqui, de alguém muito lindo, gente. Yuri, me mandando recado que me ama. Ai, obrigada, viu, por ter essa doçura e deixar ele comigo também, essa família linda, dos dois lados, né? Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Deus Criador dos céus e da terra, ó Pai, aqui, Senhor Jesus, estamos, Senhor Jesus, reunidos, Senhor Jesus Cristo, conforme, Senhor Jesus, Tu nos ensinou, Pai, de estarmos, Senhor Jesus Cristo, louvando, Senhor, santificando o Teu nome, Pai, porque, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia nunca falhou sobre nós, ó Pai. Tu tens, Senhor Jesus, separado as nossas vidas, Pai. Tu tens separado a nossa família, Senhor, dos laços do maligno, Senhor. Ó Pai Jesus Cristo, vem mais uma vez nessa casa hoje, Senhor. Que esse culto, Senhor Jesus, não fique, Senhor, somente, Senhor, ardendo esse fogo em nós aqui, ó Pai, mas que consigamos, Senhor Jesus, chegar, Senhor, com esse poder em nossas casas, em nossos serviços, em nossa escola, onde quer que os nossos pés toquem, Pai, que seja um lugar abençoado, Pai, que nós conseguimos, Pai, trazer, Senhor, a Tua vitória, Senhor Jesus, conforme a Tua palavra é dita, Pai. Nunca houve, Senhor, um justo desamparado, Senhor, e nós cremos, Senhor Jesus Cristo, conforme a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, do pequeno grão de mostarda, Senhor, ele se torna, Senhor, uma grande árvore e dá raízes, Pai. Então nós cremos, Senhor Jesus, que ao vir na Tua casa, nós estamos criando raízes contigo, Pai, e vamos, Senhor, ser fortes contigo, e nós vamos dar frutos, Senhor Jesus, espirituais, ó Pai. Venha, Senhor Jesus, nos protegendo, Pai. Venha, Senhor Jesus, nos curando, Senhor. Venha, Senhor Jesus, nos libertando de todo mal, ó Pai, e que essa semana seja uma semana de vitória para o Teu povo. Que essa semana, Senhor, os escolhidos da Tua casa sintam, Senhor, cada vez mais o desejo de correr aos Teus braços, ó Pai. Que nós conseguimos, Pai, estar debaixo da Tua proteção divina, ó Pai, e conseguimos sair mais que vitoriosos, Senhor. Toque, Senhor, agora naqueles que não conseguiram chegar à Tua casa, Senhor, e que eles sejam, Senhor, revestidos da Tua glória, que eles sejam tocados pelo Teu Santo Espírito Santo, ó Pai, e que daqui a pouco, no culto, Senhor, da Germânia, Pai, que a Tua presença seja garantida, Pai, e que as Tuas grandes bênçãos caiam naquele local, Pai, e invade a todos que conseguirem chegar lá, Senhor. Nós adoramos somente a Ti, como único Deus e Salvador de nossas vidas, ó Pai, e clamamos a Ti, Senhor Jesus, que abençoe o Teu povo, abençoe esse ministério, abençoe a nossa pastora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém.
Quem quiser compartilhar.